quando Jesus perdoa a prostituta, falando para ela ir e não pecar mais, Jesus deixou de obedecer o Antigo Testamento? E aí, tudo bem? Meu nome é Álvaro Separovich, aqui do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. E esse foi um argumento que me deram nos meus últimos vídeos, onde nós não podemos obedecer o Antigo Testamento, porque nem mesmo o próprio Jesus obedeceu às leis do Antigo Testamento, né? E o argumento que ele me deu foi exatamente João, no capítulo 8, onde os fariseus levam uma moça surpreendida em adultério e pedem para Jesus para que julguem o caso. Porém, isso é um caso problemático porque o próprio texto diz que aquilo não era um julgamento normal. Eles estavam usando isso para tentar acusar Jesus de um crime e para condená-lo. Jesus, então, simplesmente não faz nada. E sendo instigado a dar alguma resposta, ele fala que quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e todas as pessoas somem. Então, Jesus diz que ele não vai condenar aquela moça e pede para ela ir e não pecar mais. Fazendo isso, Jesus está desobedecendo o Antigo Testamento? Falar que Jesus está desobedecendo o Antigo Testamento usando esse trecho e essa argumentação é a coisa mais patética que dá para se falar. Porque quais são as leis que dizem sobre o apedrejamento e sobre punição de morte? Eu vou ler um dos requisitos sobre a punição de morte que é repetido mais de uma vez no Antigo Testamento. Primeira vez que aparece é em Deuteronômio 35, verso 30. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante o depoimento de 2 testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Uma pessoa só não é suficiente para condenar à morte. E ainda em Deuteronômio 17, verso 6. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de apenas uma testemunha. E isso ainda se repete em Deuteronômio 19, verso 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Dessa forma, como todos os acusadores daquela moça que foi pega em adultério fugiram, sumiram, não existia nenhuma testemunha acusando ela de adultério. Dessa forma, perante a lei, Jesus poderia condená-la? Graças a Deus, Jesus não condenou essa moça, porque fazendo isso, Jesus estava obedecendo o Antigo Testamento e obedecendo a lei de Moisés. Se Jesus tivesse sozinho condenado aquela moça e apedrejado ela, Jesus teria desobedecido as leis acerca de pena de morte. Dessa forma, graças a Deus, Jesus não condenou aquela moça. E graças a Deus, o próprio Deus nos entregou um sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. Por ele ter obedecido completamente à lei de Deus, inclusive as leis acerca da pena de morte, Jesus pôde ser um sacrifício santo, completamente perfeito e agradável a Deus. E por meio dele, nós conseguimos a nossa reconciliação com Deus, porque o próprio Cristo morreu em nosso lugar. Agora, se nessa situação, sem nenhuma testemunha, Jesus tivesse condenado aquela mulher, com certeza nós não teríamos escapatória, porque nem mesmo o próprio Cristo obedeceu à lei. Mas graças a Deus, Jesus sim obedeceu à lei, não condenou aquela moça e pediu para que ela arrumasse os seus caminhos com Deus e não pecasse mais, obedecendo tanto a lei que Deus instituiu sobre os homens, de apenas condenar o adultério com mais de 2 testemunhas, e também obedecendo a Deus, pedindo para que aquela moça se arrependesse dos seus pecados e, depositando sua fé em Deus, recebesse o sacrifício de Cristo. Dessa forma, infelizmente, vou ter que te falar que Jesus não desobedeceu a lei e você vai precisar arrumar um outro argumento para falar que Jesus desobedeceu a lei. E se você achar um argumento que realmente é válido, então entre em desespero, porque se Jesus desobedeceu a lei, ele não é o sacrifício perfeito e nós vamos precisar achar um outro Cristo que morra em nosso lugar e nos salve dos nossos pecados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo. Até breve.